Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje, em edição especial, nós queremos falar um pouquinho sobre um tema, pauta inclusive hoje da bancada aqui do Edley, é sobre o direito da saúde. Nós vamos falar um pouquinho sobre planos de saúde, vamos falar inclusive sobre as normativas, vamos falar um pouquinho também aí para você, médico, que às vezes tem a intenção de ter o seu consultório também, vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes e vamos falar também um pouquinho sobre os conceitos e os fundamentos aí, né, de todos os planos de saúde. Então vamos deixar para você aqui bastante informações a respeito de como são formatados os planos de saúde, então para você ter o máximo de informação e ficar consciente por dentro desse universo que é a saúde. Então, para falar conosco hoje aqui na bancada de lei sobre esse tema tão relevante e importante, está conosco aqui o Dr. Marlon Russo. Dr. Marlon, seja bem-vindo ao Edley Podcast. Uma alegria ter você aqui hoje. Muito obrigado, Josuel. Eu que agradeço a oportunidade para estar falando com você e com as pessoas que te acompanham aqui. Maravilha. Dr. Marlon, 36, 39 anos praticamente já de carreira constituída no direito? 34 anos. 34 anos. Completando com 34 anos. Eu sou da turma de 1990 da Faculdade de Direito de Franca. Uhum. E logo no ano seguinte comecei a advogar. Uhum. Então estou 34. É uma longa carreira. É uma longa carreira. E na área do direito da saúde em especial, desde quando? O que te chamou a atenção para essa área também, aproveitando? Olha, eu já estava advogando há 5 anos, 4 anos e pouco, e tive um contato do presidente do Centro Médico na época, o Dr. Robson Dutra, e do Dr. Lavínio Camarim, que era presidente do Sindicato dos Médicos de Franca, tinha uma seccional aqui, tinha um escritório local, e eles me convidaram para fazer defesa de alguns médicos, me indicaram para alguns médicos que na época estavam tendo problemas, estavam tendo um movimento muito grande na mídia local, e aí eles me chamaram para orientar esses médicos e para fazer a defesa de alguns em processos judiciais, em inquéritos policiais. Então, eu comecei lá em janeiro de 96. Uhum. Depois, em 98, eu fui contratado pela Unimed Franca, como advogado assessor da Unimed Franca. E estou nessa condição até hoje. Tenho também atuação em várias outras Unimedes e operadoras de plano de saúde em outras localidades, em outros pontos do Brasil, né? Uhum. Então é isso. Basicamente, estou desde 96 nessa área. Maravilha. É uma vasta experiência já nesse segmento. Falando aqui, já aproveitando, você falou inclusive sobre as operadoras de plano de saúde, como que é formatado para que a pessoa que às vezes olha para o plano de saúde e acha que na verdade está pagando por algo que na verdade não vai utilizar e às vezes não consegue entender toda a gama de serviço que é ali constituída e formatada? Como que é essa constituição de um plano de saúde? Olha, o plano de saúde, essa é uma pergunta interessante, porque o plano de saúde ele tem por base um compartilhamento de despesas, né? Sim. É o mutualismo do plano de saúde, ou seja, o que paga o plano de saúde é a mensalidade de todos os consumidores, beneficiários. Sim. O plano de saúde, ele não é uma atividade que, se você olhar pelos dados da ANS, você vai ver que sobra muito pouco no final do ano. Uhum. Né? A rentabilidade é bem baixa das empresas de plano de saúde, embora em alguns casos, se você pegar os valores somados e não em percentuais, você vai achar que é um valor muito grande. Mas se você for dividir, você vai ver que o percentual é baixo, assim, a rentabilidade. Então, o plano de saúde é uma atividade econômica que ela tem que ser muito bem administrada. E a função da operadora de plano de saúde é administrar o dinheiro do beneficiário. Sim. E esse beneficiário, ele paga um valor de parcela para usufruir de uma determinada cobertura. Uhum. E essa cobertura, ela não é ilimitada, né? E pelo tanto de discussões, debates e das questões que surgem na mídia, você tem a impressão que o plano de saúde
nega cobertura com muita repetidamente, né, com muita frequência. Mas a gente não tem noção do que está envolvido no plano de saúde. Então, uma operadora de plano de saúde com 90 mil beneficiários, que é mais ou menos a situação da Unimed Franca, ela autoriza 50 mil consultas por mês. Então, no dia de hoje, por exemplo, são realizadas mais de 1.500 consultas. Né? Essa é a média, são 5, 6 ou 7 consultas médias, em média, por usuário ano. Então, você tem 45, 50 mil consultas. Então, hoje você tem 1.500 pessoas, mais de 1.500 pessoas realizando consultas. Essas consultas vão dar ensejo a exames. Esses exames talvez levem a procedimentos cirúrgicos. Né? Então, você pega aqui em Franca, um hospital como o Hospital São Joaquim tem 1.000 funcionários. Tudo isso é muito oneroso, muito custoso. Sem dúvida. O equilíbrio está nos detalhes. Sim. Então, quando começa a sair da prescrição do que é realmente coberto, do que está no rol, do que é razoável, você começa a ter as negativas e ações judiciais. Qual que é hoje o grande tema que está em discussão no Brasil? O tratamento do transtorno do espectro autista. Sim. Surgem novas terapias, novas marcas de terapias, novos nomes a todos os dias. Isso gera a judicialização, porque aquelas terapias muitas vezes não estão cobertas pelo plano, o plano não autoriza, o plano autoriza nos serviços próprios e não autoriza numa determinada clínica que o paciente quer fazer, e isso gera ações judiciais. Só para você ter uma ideia, hoje o tratamento de uma pessoa, uma criança com autismo nessas terapias, essas clínicas particulares, elas giram em torno de R$30 mil por mês. Né? Então é um mercado efervescente também nessas terapias, nos medicamentos. Então, assim, é uma luta muito grande, é uma luta todo dia. E é um processo novo, né? É um processo novo. Mas surgem, de tempos em tempos, surgem ideias novas. Já teve um momento que havia muitos pedidos de cirurgia bariátrica, mesmo para quem não tinha indicação. Outra questão que surgiu foi a questão das cirurgias pós-bariátricas, porque a pessoa emagrece muito, tem uma redução muito grande de peso, aí tem uma sobra de pele. Sim. E aí você vai para a discussão se aquilo é uma cirurgia reparadora. Sim. Ou se ela é estética, tem finalidade estética. Então, assim, são questões que surgem E nós estamos falando todo que tempo. nós estamos também tem um ponto interessante de se pensar, que o plano de saúde lida com o ser humano e com as suas diversas singularidades, né? Então, cada paciente, na verdade, tem uma particularidade e uma necessidade diferente de uma da outra. Sim. E aí, por isso que surgem aquelas dúvidas em relação à questão de carências, coberturas, isso tudo é analisado, inclusive, pelo próprio plano de saúde, a própria operadora, o que a necessidade do cliente tem para que ele possa incluir uma cobertura que possa dar para ele um atendimento que possa, no mínimo, né, doutor, dar para ele a condição necessária de sanar qualquer eventualidade que ele venha precisar ali ter. É o seguinte, olha, os planos de saúde em geral, todos dão a mesma cobertura. Porque tem uma cobertura básica que está ali no rol da ANS. Sim. Todos. O que vai mudar de um plano para o outro? O hospital credenciado, se o quarto é individual ou é coletivo. Sim. Né? A área geográfica de abrangência do contrato, ou seja, se é local, se é grupo de municípios, se é estadual, se é nacional, cobertura de urgência e emergência, quer dizer, tudo isso encarece. Se você compra um plano de saúde local, você sabe que você vai ser atendido em tal hospital e por tais médicos. Se você compra um plano de saúde nacional, você tem a liberdade de ser atendido em qualquer lugar. Para isso vai custar mais caro. Sim. Esse é um ponto também que causa divergências. A pessoa quer ter um problema de saúde, dela própria ou da família, e aí quer buscar um médico especialista fora da área de abrangência, quando tem um médico que é especialista também
no local. E aí, muitas vezes, dá judicialização. Sim. Né? E a judicialização aumentou muito no ano passado. E nesse começo de ano a gente observa que começou bem também. Né? Segue a tendência. Segue a tendência. E uma das explicações minhas, né, uma explicação minha para esse tipo de situação é porque a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. Né? Sim. Então, no Brasil, assim, com todo respeito ao judiciário, mas no Brasil, hoje, todo mundo tem uma chance no judiciário. Né? A gente vive nós vivemos um momento de... um desequilíbrio, vamos dizer assim. De utilização muito principiológica do direito. Isso dá margem a interpretações que são justificáveis por vários motivos, mas que abrem a possibilidade de um questionamento muito grande. Sim. Né? E a saúde, como envolve uma questão muito importante, que é a saúde e a vida Sim. das pessoas, gera essa judicialização muito grande. Sim. Dá mais uma ênfase e uma sensibilidade maior, né? Por se tratar do âmbito de vida, né? Essa forma de vida, saúde. Então, eu como advogado estou do lado do balcão da operadora, Sim. né? Estou do lado do balcão da operadora de plano de saúde e meu papel nessa advocacia é mostrar a todos os juízes, aos desembargadores, ministros para os quais a gente entra em contato em caso de recurso, que os motivos que justificam essa ou aquela decisão da operadora, né? Que há um fundamento. Então, você falou agora mesmo ali na questão da cobertura. Isso. Né? Isso, da carência. Da carência. A carência é diferente, por exemplo, da cobertura parcial temporária. Você vai fazer um plano de saúde hoje. E você chega lá e fala assim, olha, eu estou em tratamento de câncer, por exemplo. Sim. Então, normalmente você teria as carências normais, previstas lá na lei. Mas como você chega com uma doença pré-existente, a operadora pode falar para você o seguinte, falou, tudo bem, eu faço o plano, não posso te negar, é uma obrigação da operadora admitir, mas eu vou impor para você uma cobertura parcial temporária. Dentro de 2 anos, eu não vou dar cobertura às consequências dessa doença que você já apresenta. Né? Isso para leitos de alta tecnologia, então, assim, não é para todos os procedimentos, não é para todo o tratamento, mas... Então, por que tem esses 2 anos? É a lógica do plano, é que muita gente não compreende, não capta, né? Sim. Ou seja, você não pode procurar o plano naquele momento que você já está precisando do plano. O plano de saúde é um instrumento para as pessoas precavidas. Sim. Você compra para utilizar quando você precisar. Você não compra quando você precisa de utilizar. Né? Tem esse contraponto. Então, uma pessoa que está com problema cardíaco diagnosticado, precisa de uma cirurgia, ele vai ter uma cobertura parcial temporária. Porque aí, nesse caso, a gente não fala em urgência. Embora tenha... Aí vira uma outra discussão judicial, mas assim, qual que é o ponto de vista da operadora? A urgência que aconteça e a cobertura de carência para urgência, né? A carência para urgência é de 24 horas, mas para essa urgência que decorre de uma doença pré-existente, não. Porque já era esperado que iria surgir essa doença, essa urgência. Sim. Então, o plano de saúde, a lógica do plano de saúde é essa. Você entra no plano de saúde, o beneficiário ingressa no plano de saúde, com saúde, mas para usar quando precisa. Você tocou no outro ponto também, há um tempo atrás aqui na nossa conversa. E a pessoa fala assim, mas eu pago o plano e não uso. Sim. A maioria das pessoas usa, elas fazem consultas. Mas, quando você precisar, se você não tiver o plano, você vai sofrer muito. Vai. Né? Eu, graças a Deus,
um pouco precisei do plano de saúde, mas eu pago religiosamente. Porque as contas hospitalares são muito caras. Sim. Né? Então, se você precisar de uma cirurgia, se você precisar de uma urgência, ou alguém da sua família precisar, você vai ver que é importante. Sem dúvida. A conta é muito alta. Né? Essas contas são muito altas. Então, e voltando ao início, quando você faz a soma de tudo isso, das internações, das cirurgias eletivas, das urgências, das consultas, dos exames. Exames, estamos falando de exames laboratoriais, de imagem, de todo tipo de imagem, né? Por vídeo, etc. Quando você faz essa soma, é um valor muito grande e a sobra é muito pequena. Por isso que as operadoras hoje buscam coibir o abuso e a fraude. Sim. E tendo em vista, né, que a gente está falando de que o cidadão, né, a pessoa, o paciente, ele consome vários serviços que na verdade se tornam bens para si, né? Você falou de exames e tudo mais, e tudo isso tem uma estrutura, isso tem um custo, isso tem um equipamento, isso tem um operador por detrás que faz com que o exame seja operado. Então, precisa ter essa consciência de entender, né, que o plano de saúde, ele primeiro parte do princípio de poder fazer com que a sua estrutura cada vez mais tenha as condições necessárias para atender, né, um paciente em um determinado momento que ele vem eventualmente precisar. Então sempre vai se atualizando esses equipamentos, os tratamentos e demais. Só que parte também do paciente ter a consciência, né, de que ele precisa ter os recursos também, né, ali aplicados para que em um eventual momento ele tenha ali já o recurso aplicado naquilo para que ele possa utilizar no momento que eventualmente ele precise, né? Mas para isso, igual você falou, ele precisa entender que tem uma carência, ele precisa entender que tem as coberturas dentro daquilo que ele necessita. Então, é interessante isso. Então, a operadora, de forma geral, Dr. Marlon, ela consegue, então, formatar essas coberturas em base ao que ela coloca essas coberturas? No paciente, nos tratamentos, como que ela classifica esses tipos de coberturas? Então, só retomando um pouquinho, antes de falar da cobertura, certo. Com relação à utilização, que eu falei, ela procura coibir a fraude e o abuso. Sim. Na área da ecologia, né, do direito ao meio ambiente equilibrado, a gente já chegou à conclusão que a gente não pode usar loucamente os recursos naturais. Sim. Né? A água chega na torneira da sua casa, mas na época da seca não convém você lavar a calçada. Sim. Embora você esteja pagando, embora esteja chegando ali, sim, em algumas situações você pode ser até multado. Por quê? Porque nós sabemos que os recursos são finitos. A água é um recurso finito, né? A natureza, você não pode sair sim, desmatando, isso aí eu acho que está mais tranquilo para a maioria das pessoas no mundo. sim. Né? O plano de saúde é a mesma coisa. Os Realmente. recursos são finitos. Essa consciência de que eu devo usar com parcimônia porque outras pessoas vão precisar também, ela tem que ser colocada para todos. Sim. Né? Não é porque você pagou a mensalidade, mas eu paguei a mensalidade, vou lá usar. Ou eu paguei a mensalidade, eu quero tal ou qual procedimento. Não. Tem um rol de procedimentos, que é isso que você estava questionando. Esse rol de procedimentos é a estrutura básica da cobertura dos planos de saúde. E ele é publicado e atualizado frequentemente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sim. Nesse rol, que é uma extensão gigantesca, né? Ele é construído, ele é composto pela agência, com a participação do Conselho Federal de Medicina, com a participação de entidades de especialidades, com vários atores sociais que chegam a esse hall, essa longa lista de procedimentos, né, nas várias áreas. Então, você como cidadão pode ir lá e provocar uma alteração no rol, entrar lá na página e falar assim, olha, eu gostaria que fosse incluído no rol tal exame, ou tal tratamento, ou tal medicamento. E esse pedido seu, junto com outros, vai passar por uma análise da comissão própria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a participação desses
atores sociais. Sim. E a mesma coisa acontece no SUS, né? Conitec, etc. Uhum. Então, essa análise é uma análise técnica. Sim. Se entra ou se não entra. Ela é técnica porque se avalia a tecnologia que está sendo proposta, o custo, Sim. a capilaridade dessa tecnologia, né? Porque nós estamos num estado dos mais ricos, o mais rico Do Brasil. do Brasil, Uhum. mas existem estados que têm uma condição muito mais difícil, Sim. né? Então, se você tem uma tecnologia aprovada, muitas vezes outra que não tenha, que mesmo que tenha a mesma qualidade, mas tenha um custo muito alto, às vezes não é aprovada, é rejeitado. Uhum. Ou às vezes porque não tem comprovação de eficácia. Sim. Então, assim, é um mecanismo bem complexo. E que causa estranhamento quando as pessoas falam a agência não atualiza o rol, o que hoje não é verdade, ou essa tecnologia, por ser mais nova, é melhor, nem sempre. Né? E aí você tem um embate entre os interesses da indústria farmacêutica, da indústria de produtos, Uhum. que quer vender para esse mercado. Né? Então, assim, é um campo muito complexo de interesses muito contrapostos, né? E que tem suas peculiaridades. Tem suas peculiaridades. Muito bem colocado. Doutor Mário, a gente já está avançado aqui, mas eu queria que a gente pudesse agora trazer o foco aqui agora um pouquinho também para o médico, né? Que inclusive dentro dessas partes é uma das peças mais fundamentais, porque ele que inclusive tem aí a função de poder condicionar e proporcionar através dos seus conhecimentos a saúde, né? Eu queria que você desse uma ponderação aqui, né? Sobre o quanto é importante ou qual a importância, inclusive, da advocacia, né? No advogado, inclusive, assessoria, para o médico que às vezes tanto ele presta o serviço para um plano de saúde, uma operadora, ou para aquele que também quer ingressar e quer exercer inclusive a sua atividade aí tendo o seu consultório independente. Olha, Josué, assim, a medicina vem cada vez mais, eu estou nessa área, como eu disse, desde 96, e ela vem cada vez mais se sofisticando, do ponto de vista técnico, né? E demandando dos profissionais da saúde, dos médicos principalmente, alguns cuidados que antes não eram tão necessários. Sim. Né? Então, obter o consentimento informado do paciente, por exemplo. Você vai fazer uma cirurgia, toda cirurgia tem seus riscos. Muitos exames têm um risco grande. Sim. As intervenções cirúrgicas de natureza estética, por exemplo, trazem os seus riscos. Né? Então, assim, informar o paciente dos riscos, ter o cuidado de fazer as anotações no prontuário. Muitas vezes, o médico, na correria do dia a dia, prestando serviço em hospitais, em pronto-socorros, né, unidades de urgência, muitas vezes ele prioriza o atendimento do paciente, né, e deixa de lado um pouco o registro. Sim. Quando acontece alguma coisa, uma infelicidade com esse paciente, ele fica numa situação difícil de provar qual foi a conduta dele. Sim. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele é muito rígido nessa questão das anotações no prontuário. Então, se o paciente ou a família fazem uma reclamação e abre-se um processo contra o médico e ele não tem as anotações, a vida dele dentro do processo fica mais difícil. Realmente. Porque ele não anotou que examinou. Às vezes ele foi lá, examinou, conversou com o paciente, perguntou se estava tudo bem, verificou os sinais vitais, por exemplo, conversou com a enfermagem e virou as costas e foi embora. Ou simplesmente anotou lá no prontuário que avaliou o paciente. Sim. Se esse paciente tem uma infelicidade, vai a óbito ou tem um agravamento ali, ele não consegue provar que fez isso. Ele tem uma dificuldade maior para provar. O conselho, principalmente na esfera do Conselho Regional de Medicina. Porque na justiça,
você consegue provar de outras formas, tal, mas pelo código de ética, a falta de anotação por si só já é uma falha ética. Sim. Embora às vezes não tenha causado nenhuma consequência para o paciente. Então, esses cuidados de orientação do paciente, eu já tive conversas com médicos que eles falavam assim, mas se eu falar tudo isso para o paciente, ele não vai querer fazer a cirurgia. Não, mas você tem que falar, se ele não quiser, é um direito dele. Sim. Né? É um direito dele. Às vezes o médico faz isso de assim, boa fé, fala assim, mas ele precisa fazer essa cirurgia. Sim. Né? Eu preciso que ele faça, o melhor para ele é fazer a cirurgia, fazer o procedimento. Ele pensa na condição até psicológica de deixar a consciência dele claro de como é o procedimento de forma ampla. Muitas vezes isso, fala assim, não, se eu fizer isso ele vai se estressar, ele vai entrar para o centro cirúrgico de uma maneira mais desgastada, vai ser pior para ele, então ameniza um pouco a informação. E esquece da responsabilidade que vai recair sobre ele. Exato. Depois, se der alguma coisa errada. Né? Então, esses cuidados, com relação à atuação médica, isso aí cabe à medicina, né? Mas com relação aos cuidados na documentação, nas informações, na documentação das informações, nos prontuários, o advogado tem muito a contribuir para a atividade do médico. E também, obviamente, quando ele é processado. Né? Quando ele está numa ação judicial, o advogado é fundamental, um advogado especializado é fundamental nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o Dr. Marlo Russo, aqui hoje na bancada do Edley, falando para você um pouquinho aí sobre o direito da saúde, falando inclusive sobre os planos de saúde, falando um pouquinho sobre os processos formatórios das operadoras de plano de saúde e também para você, médico, aí ter um pouquinho mais de informação para a sua atuação com mais segurança aqui no Edley hoje. Dr. Marlo, para a gente encerrar aqui, que realmente a gente já estendeu o tempo, eu quero que você coloque aqui, né, uma colocação final, que eventualmente a gente não falou, que você gostaria também de ponderar e deixar também, inclusive, um conselho que você considera ser importante para a pessoa ter uma consciência da relevância e da importância das operadoras para a nossa sociedade hoje. Olha, Josué, eu agradeço primeiramente a oportunidade por estar aqui falando, né, mais uma vez. E o que eu deixo assim como mensagem final para os beneficiários e para os interessados em plano de saúde é que hoje 50 milhões de brasileiros estão vinculados de alguma forma a plano de saúde. Então essa sim é uma atividade fundamental que não poderia ser suprida somente pela atividade pública, o SUS. Então assim, as operadoras elas exercem um papel fundamental na atenção à saúde, os médicos e operadoras, e devem ser, eu as vejo e gostaria que fossem vistas como dessa forma, uma forma de muita importância, e a sua importância deve ser preservada. Né? A sua importância deve ser levada em consideração na hora da utilização, na hora de proferir decisões contra as operadoras de plano de saúde, e que tem que cumprir sua parte, que são obrigados a cumprir sua parte, mas que muitas vezes se vê em frente a fraudes e alguns abusos. Realmente. Doutor, só tenho a agradecer você pela contribuição hoje aqui no Edley Podcast, dando para nós um pouquinho aí de forma, vamos dizer assim, resumida, né, sobre as informações aqui sobre os planos de saúde, que você continue cada vez mais aí contribuindo para a nossa cidade francana aí no aspecto do direito da saúde, e agradeço você por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, eu agradeço. A gente fica por aqui, agradecemos também a sua participação, deixamos inclusive um aviso aqui que os cortes desse episódio aqui da participação do Dr. Marlo Russo no Edley estarão disponíveis lá no Instagram do portal Notícias de Franca, e o episódio na INC também estará também disponível lá no portal Notícias de Franca. Nós ficamos por aqui, agradecemos você aí pela presença e deixamos também depois o contato do Dr. Marlo Russo, caso você também queira aí estar conhecendo um pouquinho mais da atuação desse advogado que aqui em Franca já está há 34 anos exercendo a sua profissão.